Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você. E fará o impossível por Uma boa noite a você, meu amado, querido ouvinte, que a graça e a paz do Senhor esteja contigo. Para nós é uma alegria, um prazer poder estar juntamente com você neste culto, né? Não é mais presencial, pelo menos domingo não é presencial, nós estamos fazendo só online, atendendo assim o decreto municipal da nossa prefeita, coligado aqui com o governo do estado, e nós estamos respeitando os horários aqui, então o culto somos nós, né? Ainda bem que eu não estou sozinho aqui. Eu tenho o nosso Deus Pai, o nosso Deus Filho, o nosso Deus Espírito Santo, e tenho você comigo aqui para nós juntos cultuarmos a Deus. É uma alegria, um prazer podermos exaltar, bendizer o nome deste Deus de poder e autoridade. E a intenção nossa neste tempo dar um momento para você, para nós juntos podermos buscar ao Senhor, invocar o nome do Senhor, colocar a nossa vida diante do altar do Senhor, deste Deus do impossível, este Deus do impossível. Nós estamos vivendo os tempos limites na nossa vida, né? Imagine que quando que há 3 anos atrás iríamos imaginar numa situação assim, né? A gente nem fazia culto online, não havia nada disso. De certa forma, isso acabou beneficiando e abrindo mais uma oportunidade, uma forma de nós podermos estarmos juntos na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça. Seja bem-vindo ao nosso momento de louvor e adoração ao nome do Senhor. Eu quero falar um pouquinho, você está vendo atrás de mim, né, algumas bandeiras aí, né, de alguns países, né? E nós estamos aqui vivendo um momento de campanha de missões mundiais. A Igreja Batista, a denominação batista no mundo, ela trabalha
nesse aspecto de evangelizar, levar a palavra de Deus, e é muito empenhado nisso, né? Então nós temos 3 campanhas de missões que são realmente estabelecidas dentro da nossa denominação, que é a campanha de missões estaduais, campanha de missões nacionais e campanha de missões mundiais. E nós estamos agora no período de campanha de missões mundiais. E o tema da missão, dessa campanha de missão, é poder para transformar, poder para transformar. Este poder de Deus que transforma vidas. Vidas precisam ouvir deste poder. Vidas precisam ter conhecimento desta mensagem. O apóstolo Paulo diz, como ouvirão se não há quem pregue? Então, os missionários são enviados por toda a face da terra, levando essa mensagem, propagando este evangelho, anunciando o poder transformador de Jesus Cristo. E nós estamos aqui nas bases, né? Nós estamos aqui na retaguarda, nós estamos aqui nos bastidores, orando, clamando, pedindo a cobertura do Senhor, pedindo que o Senhor esteja preparando os terrenos para receber a palavra, né, quebrando ali as pedras, desfazendo as pedras do caminho, desfazendo os espinhos da terra contaminada, muitas vezes pelas ervas daninhas, né, conforme a parábola que Jesus fala a respeito dos terrenos, e amolecendo a terra dura, preparando para que o terreno esteja pronto para receber a semente. E nós podemos fazer isso, de que forma? Orando, clamando, buscando a Deus, intercedendo, orando pelos missionários e orando pelas nações que vão receber a palavra e o poder de Deus, né? Então, eu quero convocar você para nós estarmos juntos neste tempo, orando, clamando, buscando a Deus, e também nós temos outra forma, né? Mais 2 formas nós temos. Se o Senhor tocar no teu coração, se o Senhor inquietar o seu coração e você fala assim, não, eu quero ir para missões, fale conosco. Nós vamos estar direcionando você para a junta de missões e eles vão estar fazendo o que for necessário, te informando da forma que for, te preparando, e você poderá ir também. E qual é a outra forma? A outra forma, se eu não vou e eu oro, eu posso também contribuir, né? Esses missionários precisam sobreviver e eles precisam da nossa contribuição. Na igreja existe uma forma de contribuir, né? Existem alguns envelopes aqui diferenciados, uns envelopes amarelos, que é para campanha de missões. Então você pode passar aqui e durante a semana o templo estará aberto de segunda a sexta-feira no horário comercial. O irmão Emerson está na secretaria, eles podem te orientar e você pode cooperar desta forma. E se você quiser uma forma mais direta, você pode cooperar também com a junta de missões nacionais e mundiais e fazer assim a sua oferta. O mais, nós estamos à disposição, a Primeira Igreja Batista está à disposição para te ajudar, para te orientar aqui. Você pode entrar em contato aí através do telefone 3496-1422, falar com o irmão Hermes, você pode passar aqui no templo também e nós poderemos assim abençoar você e ajudar você a caminhar. Eu quero trazer uma palavra para você nesta noite. Eu quero falar sobre critérios para fazer parte da família de Deus. Talvez você fale assim, família de Deus, o que é isso? É esses crentes aí falando que é família de Deus. Não, não somos nós. Graças a Deus que não somos nós. Quem fala disso é Jesus Cristo. E eu quero trazer uma palavra de Jesus para você, de Deus para você, e mencionar aqui um texto que Jesus, que aconteceu, um episódio que aconteceu com Jesus, e Jesus trouxe uma palavra, e muitas vezes esta palavra ela é mal interpretada, ela é mal entendida, né? E as pessoas não conseguem compreender aquilo realmente que Jesus quis dizer com toda aquela situação. Se você observar na palavra de Deus, muitas vezes Jesus tem atitudes, né? Jesus tem respostas que parecem respostas confrontantes. Às vezes a impressão que dá é que Jesus é indelicado, é mal educado, né? Que Jesus muitas vezes não tem amor, mas ao contrário disso, sempre Jesus quis deixar uma mensagem, uma palavra, demonstrar, confrontar alguém, ajudar a quebrar barreiras na vida de alguém, para que alguém pudesse avançar naquilo que Deus tem, avançar naquilo que Deus é, avançar no propósito de Deus, porque o que Deus quer
é realmente manifestar o impossível na tua vida. Fazer aquilo que você não pode fazer aquilo que eu não posso fazer em você, fazer em mim e fazer em nós, e fazer em todos aqueles que realmente dão voz à palavra de Deus. Eu quero chamar a tua atenção para o Evangelho de Mateus, capítulo 12, do verso 46 ao verso 50. Esse mesmo texto está registrado também em Marcos 3, 31 e também em Lucas 8, 19. Os evangelistas repetem, muitas vezes numa visão diferente de como visualizar as coisas, com alguns detalhes diferentes, alguns mais detalhistas, outros, mas essa palavra é a mesma. Diz assim a palavra do Senhor: falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Ele fez uma pergunta. E ele estende agora a mão para os seus discípulos e disse: eis aqui a minha mãe e eis aqui o meu irmão. E aí ele explica: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão e este é a minha mãe. Jesus estava falando de família. Questionaram Jesus a respeito da família. Disseram para Jesus que a família dele estava lá fora e queria falar-lhe. E ele continua falando de família. Ele não desvia o foco, ele não desvia o assunto, mas ele mostra uma outra condição. Vamos orar? Paizinho, em nome de Jesus, nós te louvamos, te adoramos e agradecemos ao Senhor, ó Pai, por tudo aquilo que Tu és e faz nas nossas vidas. E nós estamos aqui com os nossos irmãos, Senhor amado. Senhor, aqueles que estão nos seus lares, nas suas casas. Nós estamos aqui, Senhor, para abençoar a vida deles. Nós estamos aqui, ó Pai, porque desejamos ser um instrumento do Senhor para abençoar a vida de cada um. Que eles estejam compungidos, ó Pai. Que os seus corações estejam quebrantados diante de Ti. Que as suas mentes estejam dobradas diante do Senhor, ó Pai. Para que, Senhor amado, o Teu Espírito Santo tenha liberdade. E, Senhor amado, e nós possamos receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós. Fala conosco nesta noite, ministra, Senhor, aos nossos corações, aceita, Senhor, a oferta voluntária dos nossos lábios, do nosso coração, da nossa vida, aceita, Senhor, o propósito nosso, Senhor, em Te exaltar e Te louvar, Senhor. Nós nos rendemos a Ti. Eu quero abençoar cada vida, Senhor. Eu quero abençoar cada lar. Eu quero abençoar cada família. Eu quero pedir ao Pai que a Tua glória venha impactar as famílias, os lares, as casas, as vidas, ó Pai. E sejamos cheios da Tua graça, cheios da Tua unção, cheios do Teu poder, cheios do Teu refrigério, ó Pai. Nesse tempo de agonia, nesse tempo de angústia, Senhor. Nesse tempo, ó Pai, de controvérsias. Nesse tempo, ó Pai amado, quando o homem perde a direção. Neste tempo, quando o homem perde o rumo, neste tempo, ó Pai amado, quando as pessoas, ó Pai, caminham desesperadas, ó Pai, com medo, apavoradas, ó Pai, nós nos rendemos diante de Ti, e nós declaramos que só o Senhor é Deus, e não há Deus além do Senhor. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, o Senhor é a tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Este é o nosso conforto, esta é a nossa paz, esta é a nossa alegria, e nós descansamos em Ti, ó Pai. Agora, Espírito Santo, fala conosco através da Tua palavra, ministra cada coração nesta noite, ó Pai, e que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado, ó Pai, que vidas sejam transformadas, que vidas sejam libertas, ó Pai, Senhor, que pessoas sejam curadas do corpo, da alma e do espírito, através do poder da Tua palavra que renova, que nos conserva irrepreensíveis até o dia do Senhor. Nós entregamos nas Tuas mãos, nós nos rendemos a Ti, ó Pai, e declaramos a Tua vitória, Senhor, o Teu poder e o Teu agir, e recebemos isso do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ao contrário do que muitos pensam, Jesus aqui não estava negando a família. Puxa vida, mas Jesus foi rude, né? Assim como em outra ocasião ele vira para a mãe e fala assim: mulher, que tenho eu contigo? Né? Jesus parece um tanto grosseiro, um tanto rude. Parece que Jesus vivia de mal com a vida. Não, ao contrário disso. Jesus vivia muito bem com a vida. Apesar dele saber o propósito
que ele veio a este mundo, apesar dele saber o futuro dele dali, alguns anos, o que ia acontecer com ele, 2, 3 anos, conforme a época do ministério. Jesus foi batizado com 30 anos, foi ao deserto para ser tentado, voltou, escolheu seus discípulos, começa seu ministério durou 3 anos, né? E ele foi crucificado. Apesar de tudo isso, Jesus era uma pessoa alegre, Jesus era extrovertido, Jesus era feliz. Feliz é aquele que vive e entende que o propósito de Deus cumpre-se na sua vida. Os apóstolos viveram de uma forma feliz, apesar da perseguição, apesar do martírio, apesar de muitos deles morrerem martirizados, ou quase todos eles morrerem martirizados, eles eram pessoas alegres e felizes. Tinham tristeza, sim, mas eles eram felizes. Assim como é feliz aquele que vive Cristo na sua vida. Jesus aqui ele não estava renegando a sua família. Jesus não estava desprezando a sua família. Jesus não estava ignorando a sua mãe e os seus irmãos. O que Jesus fez no decorrer do seu ministério não foi dar ênfase em pessoas, não foi dar ênfase em coisas. O foco de Jesus era um. O propósito de Jesus era um só. Ele foi, sim, rejeitado até pela sua família. Se você confirmar na sua Bíblia, lá em Marcos capítulo 30, versículo 20 e 22, mostra que ele foi rejeitado pelos seus. Diz que ele volta para a sua casa, volta para Galileia, e ele está na sua casa, e ele vai comer, e uma multidão fluiu, soube que ele estava lá, fluiu para a sua casa. Foram lá para ouvir Jesus, foram para receber do Senhor. Eles também tinham fome e sede de justiça. Eles queriam conversar e ouvir de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Jesus não tinha nem tempo para comer, que as pessoas viviam atrás dele. Mas o que aconteceu? Os seus parentes foram lá e queriam prender Jesus, porque achou que ele estava enlouquecido, que ele estava perturbado. A família de Jesus, os parentes de Jesus perseguiam Jesus. Os irmãos de Jesus não creram nele. Os irmãos de Jesus foram converter depois da ressurreição de Jesus. Foram entender o propósito de Deus na vida de Jesus depois da ressurreição de Jesus. A família de Jesus perseguia Jesus. Jesus criticou os líderes religiosos por não cuidar da família. Jesus criticou os líderes sacerdotais, os fariseus, os publicanos, os saduceus, porque eles não cuidavam da família. Jesus criticou eles. Em Mateus capítulo 15, versículo 2 a 9, Jesus recrimina eles e diz: olha, vocês não estão seguindo a lei, porque a lei diz, honra teu pai e tua mãe. E vocês estão dizendo que tudo que pode se ofertar ao Senhor pode desprezar a honra do pai e a mãe. Se eu tenho uma oferta ao Senhor que poderia ajudar meu pai e minha mãe, eu oferto ao Senhor e abandono meu pai e minha mãe. É isso que os fariseus diziam, é isso que os saduceus diziam. E diziam cumprir a lei, mas quebravam o mandamento de Deus. Jesus protegia a família. Jesus buscou a segurança da sua mãe de pendurado lá na cruz do Calvário. No Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25 e 27, Jesus olha para tua mãe lá da cruz e diz: mulher, eis aí o teu filho. Como que diz João, assuma esta mulher, tome conta dela para mim, ela é minha mãe, cuide dela, para que ela não pereça. Jesus ele honrou a família, Jesus ele cuidou da família, Jesus ele amou a família, Jesus não desprezou ninguém não. Existe uma outra linha, uma linha que quer afirmar que Jesus não teve família, isto é, que Jesus não teve irmãos. É uma teologia humana, uma teologia contraditória à palavra de Deus. Jesus não estava afirmando isso. Eles estavam lá em Atos capítulo 1, versículo 14, Lucas cita que Maria e os irmãos de Jesus estavam lá no cenáculo, aguardando o Pentecostes, aguardando Atos capítulo 2. Eles estavam lá, a mãe e os irmãos de Jesus e os discípulos, diz o texto lá. Confira lá, Atos 1,14. Os galileus se escandalizaram de Jesus por causa da família. Não é este o filho de Maria? Não é este o filho de José? Não estão entre nós os seus irmãos?
Não está conosco o irmão de Jesus chamado Tiago, José e Judas, ainda cita os nomes. E não estão aqui conosco as suas irmãs. Jesus tinha irmãs também. E o texto diz que eles se escandalizavam nele. Por quê? Porque Jesus havia crescido no meio deles. É por isso que Jesus diz que o profeta não tem honra na sua pátria. Por quê? Porque lá, aonde em Nazaré, na Galiléia, em Nazaré, onde Jesus foi criado, Jesus não realizou muitos milagres. A ênfase do ministério de Jesus foi na Judéia. Por quê? Porque lá eles não criam. Porque Jesus foi criado lá. Jesus era menino e todo mundo viu Jesus crescer nas ruas, viu Jesus trabalhar, viu Jesus se tornar um marceneiro, viu Jesus fazer as coisas, viu Jesus cuidar da sua mãe, viu Jesus cuidar dos seus irmãos. Então, Jesus se tornou uma pessoa comum e ninguém via nada nele. E eles se escandalizavam. Em João capítulo 2, versículo 12, João cita Jesus com a sua família. E João diz assim: depois disso desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. João aqui faz uma diferenciação, coloca uma diferença entre a mãe, cita a mãe, irmãos e discípulos. Então discípulos não eram irmãos, irmãos não eram discípulos. Aqui dá duas lições para nós aqui de entendimento, que eu não vou discorrer sobre isso, mas dá para entender que o discípulo não era irmão, e o irmão não era discípulo. Quer dizer, ele não conseguia alcançar nem aqueles da sua casa. Então, o que Jesus queria mostrar neste texto? O que Jesus então queria mostrar neste texto, nesta resposta que ele deu àqueles que vieram anunciar que a sua mãe e seus irmãos estavam lá fora e queriam vê-lo? O que nós podemos ver? Que a resposta de Jesus pareceu até um tanto indelicada. O que Jesus queria ensinar a respeito da sua família? Primeira coisa, eu quero dizer para você que o foco de Jesus sempre foi o reino espiritual. Jesus nunca deu ênfase para as coisas terrenas, para as coisas materiais, para as coisas secundárias da vida. Jesus tinha uma outra visão. Tudo que ele fazia estava voltado ao reino espiritual. Tudo que ele pensava estava ligado à condição espiritual. Quando os discípulos falaram: Senhor, o Senhor precisa comer, ele disse assim: outra comida eu tenho. Ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Os discípulos falavam de comida material, Jesus falava de algo espiritual. Quando ele falava das influências más, eu creio que você lembra quando Jesus falou: tome cuidado com o fermento dos fariseus. O que os discípulos pensaram? Ele está falando isso porque nós não trouxemos pão, não trouxemos comida. Jesus estava falando de influências más, que corrompe a vida moral e a vida espiritual. Os discípulos estavam falando de coisas materiais, Jesus estava falando de coisas espirituais. Quando Jesus falava de adquirir espada, nos tempos difíceis, quem tem uma túnica vende, quem tem uma roupa vende, compra espadas, isto é, tempo de guerra, tempo de batalha. Os discípulos apresentaram a eles duas pequenas espadas, duas facas. Ele disse: basta, basta, basta. Eles não conseguiam entender. O vocabulário de Jesus era espiritual, o vocabulário deles era terreno. Nós somos assim. Nós muitas vezes transformamos coisas espirituais em coisas materiais. Nós muitas vezes espiritualizamos o que não é para ser espiritualizado e muitas vezes nós materializamos aquilo que não é para ser materializado. Agora as pessoas falavam que ele e a sua família estavam lá fora e queriam vê-lo. E ele diz que a sua família vai muito mais além do que laços de sanguíneos. É isso que Jesus quis ensinar. É isso que o Senhor quis ensinar para nós. Que a sua família vai muito mais além do que laços sanguíneos. Existem duas formas de fazer parte de uma família. Existem duas formas de ser um filho, ou de se tornar um filho. E nós sabemos que a primeira forma de ser filho e fazer parte de uma família é nascer no seio da família. É ser gerado no ventre de uma mulher que faz parte de uma determinada família com um pai que faz parte de uma determinada família. São os laços sanguíneos.
É o que os discípulos entendiam naquele momento. Mas existe uma outra forma, a forma da adoção. A nossa sociedade vive isso. Quantas crianças aí abandonadas estão à disposição da justiça aí para serem adotadas por famílias, né? Inclusive hoje tem sido uma lástima isso, uma lástima, porque a valorização humana se tornou um caos, se tornou uma vergonha, se tornou algo escrupuloso, terrível. As pessoas valorizam mais animais do que pessoas. Vale mais um animal do que um ser humano. Eu não sou contra animais, não. Eu tenho animal na minha casa. E a gente cuida bem. Mas o que não podemos é mudar os valores das coisas. Valorizar o ser humano. Foi isso que Jesus fez. Jesus não desprezou o ser humano, Jesus valorizou o ser humano. Jesus valorizou as pessoas. Existe outra forma, é a forma da adoção. O que aqueles discípulos não estavam entendendo, o que Jesus queria dizer com aquilo. Mas foi o que fez essa família de Jesus se tornar grande, essa família de Deus se tornar poderosa. E é nessa condição que nós passamos a fazer parte dessa família. Jesus é bem claro aqui no texto, ele diz assim: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Este faz parte da minha família. E é isto que a palavra de Deus nos ensina, é isso que Jesus traz para nós. E eu queria citar alguns critérios que a palavra de Deus nos dá, o próprio Jesus menciona, para fazer parte da família de Deus. Antes de entrar nesses critérios, eu quero perguntar para você: você faz parte da família de Deus? Qual o conceito que você tem a respeito disso? Dependendo da sua resposta, baseado em que você responde desta forma? Eu não tenho arrogância nenhuma em dizer nisso. E eu não confronto você para que você seja exaltado ou humilhado. Não. Eu falo com você para que você seja esclarecido na palavra de Deus. E se você chegar à conclusão que não faz parte, o Senhor te chama nesta noite. O Senhor te quer nesta noite. Ele te quer. Porque Ele veio, Jesus veio ao mundo para isso. Veio ao mundo para isso, para nos adotar. Nos fazer de nós gentios, separados de Deus, transformados em famílias de Deus. Primeiro critério: o receber como Senhor e Salvador. Se você ver na tua Bíblia, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim, que João fala a respeito de Jesus, quando ele fala do verbo, ele fala do Filho de Deus encarnado, a encarnação do Filho de Deus. Deixou o verbo, se fez carne e habitou entre nós, versículo 14. E nós vimos a glória do unigênito do Pai. No versículo 1, João diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João estava dizendo assim, ele era o Deus, o Todo-Poderoso. Princípio mostra a eternidade. A eternidade é um atributo divino, Deus é eterno, Deus é infinito. É o que nós não somos. O Filho já estava lá no princípio. O Filho deixou a condição divina, veio-se à terra, encarnou-se, nascendo de uma mulher, tornando-se humano, para que nos desse a condição de sermos recebidos e adotados, reconducionados para com Deus, ligados novamente com Deus, para que essa amizade fosse restaurada entre homem e Deus, cujo pecado separou. João 1, 11 diz que Jesus veio para os seus. Que seus? O seu povo, a sua nação, laço sanguíneo. Veio para o seu povo que tinha o seu sangue. Filhos de Abraão, descendência de Abraão, descendência de Judá, da qual a tribo Jesus pertenceu. Nação, povo de Deus escolhido, veio para os seus, do seu sangue. Os seus, do seu sangue, não receberam. Rejeitaram Jesus, abominaram Jesus, excluíram Jesus, enxotaram Jesus, negaram Jesus, condenaram Jesus, crucificaram Jesus, mataram Jesus.
Mas ele não ficou no túmulo. Ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou, rompeu a morte, venceu, ressuscitou vitoriosamente. E aí no versículo 12, João diz assim: mas todos, agora não mais os seus apenas, todos. Esse todos inclui a mim, glória a Deus por isso. Esse todos inclui você. Deus olhava para você. Deus olhava para você. Deus observava você desde antes da criação, porque Ele é onisciente, Ele sabia de tudo. Ele saberia que você precisaria ser adotado, porque o amor dele alcançou a tua vida. O amor dele olhou para você antes de você existir, antes de se imaginar alguma coisa a teu respeito. Ele olhou para você, ele te amou e ele te quis. Ele te quis. Então, veio para os seus não receberam, mas todos, quantos o receberam? Preste atenção, olha o que o texto diz aí, João 1,12. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem. Se tornar quer dizer, não era e agora passou a ser. Quem que não era filho e agora passa a ser? O legítimo? Não, o adotado. Se tornarem filhos de Deus, isto é, aqueles que creem no seu nome. É preciso reconhecer isso. É preciso aceitar isso. É preciso se posicionar nisso. É preciso abrir o coração e tomar posse daquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você. É preciso receber, reconhecer, aceitar, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Deus encarnado que veio a este mundo, morreu pela minha vida, morreu pela tua vida, e se colocar diante dele, se entregar totalmente a dele. Jesus fala do segundo critério neste mesmo texto, versículo 50 que nós lemos. Ele diz assim: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Qualquer que fizer a vontade do meu Pai vai passar a pertencer a esta família, a vontade de Deus. Isto já vem um confronto a nós. Temos vivido conforme a vontade de Deus, temos feito a vontade de Deus, temos realmente se entregado ao Senhor totalmente, a ponto de dizer: Senhor, eu matei a minha vontade, eu matei o meu desejo. Paulo diz, não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, isto é, a vontade que eu tenho eu não faço, mas a vontade que Deus tem para mim, eu vivo a cada dia. Eu luto para isso, eu luto, é uma luta constante. Essa fazer a vontade de Deus, amados, não é algo voluntário na nossa vida, não, é uma guerra. É por isso que Jesus falou para os discípulos lá: se você não tem espada, venda a tua roupa e compra uma. Isso é tempo de guerra. Mas Jesus não fala aqui que é uma guerra contra a carne, contra o sangue, contra as pessoas, contra os homens. Não é uma guerra contra o teu vizinho, não é uma guerra contra o teu marido, contra tua esposa, contra o teu filho, contra o teu pai, contra tua mãe. Não é uma guerra contra a cidade, não. Você está lutando com o inimigo errado. É uma guerra contra a tua carne, contra a tua vontade, porque o inimigo vem tentar na nossa carne para destruir o nosso relacionamento com Deus. É uma batalha constante na nossa vida. Por isso Jesus falou assim: compra a espada. Espada o que é? É um instrumento de ataque, para você lutar contra Satanás, para você colocar o inimigo para correr, para você subjugar a tua carne. A nossa carne muitas vezes é muito pior do que o próprio Satanás, porque ela está impregnada em nós. Então Jesus fala da vontade do Pai. Eu tenho que procurar fazer a vontade de Deus, eu tenho que procurar, e a palavra de Deus ensina a fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus ensina. Outro critério para pertencer à família de Deus: viver um relacionamento com Cristo. Viver um relacionamento com Cristo de uma forma que eu e Cristo nos tornamos um. Ah, pastor, isso é impossível. Então Jesus estava propondo algo impossível lá no Evangelho de João, quando ele ora: Pai, que eles sejam um em nós, assim como eu sou um em ti. Essa unidade que realmente transforma, essa unidade que gera o poder transformador na nossa vida.
Os que relacionam com Cristo a ponto de ser transformado. Se você não tiver uma unidade com Cristo, meu amado, você nunca vai ser transformado. Você nunca vai ser moldado. O poder de Deus não poderá agir na sua vida em transformar a tua forma de dizer, a tua forma de falar. Tem pessoas que só vivem criticando. Tem pessoas que ficam bisbilhotando no Facebook, no Instagram, em outros lugares para ficar criticando as pessoas. Aonde está esse coração? É essa a vontade de Deus para a vida delas. Isaías disse: o Senhor me deu uma língua erudita para dizer ao cansado e dar esperança a ele quando ele precisa de força e esperança. Dizer para o cansado que ele pode vencer, que ele precisa se relevantar, porque o Senhor o dá força. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. O Senhor colocou você neste mundo, o Senhor me colocou neste mundo para transformar vidas, mas para que eu possa transformar a vida, para que você possa transformar vidas através de Jesus, eu preciso ser transformados e moldados por Ele. E sobre este relacionamento que transforma, eu quero ler um texto aqui na primeira carta, na primeira epístola de João. João fala isso. Eu quero ler alguns versículos aqui, preste atenção neste texto aqui. João aqui é tremendo, é glorioso, é maravilhoso. João cheio do Espírito Santo, ele diz assim, 1 João 3, de 1 a 6. João diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. Ser filho de Deus não é mérito nosso. É amor do Pai, é bondade e misericórdia. O que é bondade? Bondade é Deus me dar aquilo que eu não mereço. Isso é bondade. Eu não mereço ser salvo, mas Deus é bondoso. Ele me dá aquilo que eu não mereço, a salvação. E misericórdia, o que é? É Deus não me dar aquilo que eu mereço. O que eu mereço? A destruição eterna, o inferno. E Deus não me dá isso por misericórdia, porque Ele é bom e me dá a bondade. Eu creio que você entendeu isso aí, né? João diz assim, que fomos chamados, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto, ao limite de sermos chamados filhos de Deus. Sermos chamados filhos de Deus. E João continua dizendo, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão, olha o que João diz, por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Primeira coisa, dentro desse relacionamento, ninguém alcança a vitória se não enfrentar dificuldades. Para conquistar as vitórias existem as dificuldades. João fala aqui que o Senhor nos concedeu algo tremendo, glorioso, maravilhoso, e chegou no limite deste algo maravilhoso de Deus para nós, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus. Pelos homens, não. Aqui João está falando por Deus, pelo próprio Deus, certo? Ele nos faz filhos, Ele nos tornou filhos. E João continua dizendo aqui, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Então, o que essa condição de vida em Cristo traz para nós? Traz discriminação, separação. E a discriminação leva a perseguição. Muitas vezes nós não entendemos isso. E nós queremos se aliar à condição deste mundo, à forma deste mundo. E o próprio João diz que a amizade ao mundo é inimizade com Deus. Saiba você, meu amado, se quiser viver um relacionamento com Deus, o mundo vai te ignorar. Vai te ignorar. Ele pode te tratar até bem, tá? Você tem, assim, alguma condição, algum posicionamento, eles te tratam bem. Eles vão te tratar melhor quando eles estão passando por dificuldade e precisa de uma ajuda, uma oração, uma intercessão. Se você tiver alguma coisa material, eles vão te procurar em relação a isso, pedindo um socorro para você. Mas enquanto a tua fé e a tua crença, você é abominável. Você atrapalha a vida deles. Porque você é luz e o mundo jaz em treva. Você já entrou num quarto escuro e de repente acende uma luz muito forte, como perturba isso? Mais ou menos assim. Então, primeira condição de viver este relacionamento transformador em Cristo é enfrentar as dificuldades.
É enfrentar dificuldades. Você acha que Jesus não enfrentou? Ele mesmo diz, no mundo tereis aflições. Ele viveu essa aflição. Quando diz, eu venci o mundo, ele está dizendo, eu venci as aflições, eu venci as perseguições. Se você olhar para a vida de Jesus, você vai encontrar o auge da perseguição, o auge da aflição, perseguido pelo seu próprio povo. Então o mundo não te conhece, o mundo te rejeita, o mundo te ignora. Quando as pessoas te ignorarem, você entenda que existe uma diferenciação de espírito aí. Se você continuar lendo esse capítulo, você vai ver que, de repente, neste capítulo, João cita uma outra família, filho de outro alguém. Eu não vou falar nisso, eu não quero falar nisso. Eu quero falar no filho, no propósito do Deus vivo, né? Que eu quero que você realmente se posicione e assuma isso na sua vida. Para viver esse relacionamento, uma transformação que nos identificará com Jesus. Essa transformação vai moldar a nossa vida, moldar a tua vida, que você vai se identificando com Jesus, até chegar ao limite auge de uma identificação perfeita e se tornar igualzinho a Jesus. É possível isso? A Bíblia diz, João diz. Olha o versículo 2 do capítulo 3 de 1 João. Amados, agora somos filhos de Deus. Agora nós somos filhos de Deus, pertencemos à família de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ainda não foi manifesto, somos filhos, mas o auge dessa filiação ainda não chegou. A herança ainda não chegou. O propósito final ainda não chegou. O ideal de Deus para a tua vida como filho ainda não chegou. E ele diz assim, sabendo que quando ele se manifestar, ele quem? Jesus. Quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Ah, isso é maravilhoso. Você aguarda isso. Você, meu amado, você que vive Cristo na tua vida, você espera isso. Quantas vezes pessoas falam, pastor, Jesus podia voltar logo. Nós falamos, sempre ouvimos dizer, Jesus vai voltar logo pela circunstância, pela situação, pelo que temos vivido. Vai. Mas vamos sofrer algumas discriminações, vamos sofrer algumas perseguições. A perseguição que nós estamos vivendo não está tendo efeito, é muito fraca. Covid, isso não é nada, isso não mexe na alma de ninguém. E eu não vi ninguém se converter ainda, depois de quase um ano de Covid. Eu se converti porque eu quero entregar minha vida para Jesus, porque eu tenho medo de morrer de Covid, né? Eu nunca vi ninguém fazer isso. Ao contrário, né? As pessoas deixam Jesus porque acham que Jesus está contaminado de Covid, né? Não vem mais no templo buscar o Senhor agora, não pode, apesar que existem os critérios, tá? Você pode se informar aí, nós temos culto na quinta-feira, estamos tendo culto de domingo, esse culto à noite, nós estamos tendo de manhã, porque o decreto nos dá liberdade para isso, tá? Mas as pessoas não vêm, tem medo, né? Não tem medo de fazer outras coisas, mas tem medo disso, como que se Jesus fosse contaminado. Aqui no templo, graças a Deus, até hoje ninguém se contaminou aqui dentro, né? E já teve pessoas contaminadas aqui dentro, mas a gente toma as precauções, a gente obedece, se sujeita à lei, às determinações, à ordem. É papel nosso, irmãos. Se eu não obedecer o homem, eu vou obedecer a Deus? Para com isso, né? Desculpe aí, mas vamos lá. Uma transformação que nos identificará com Jesus, é isso? E o que nos leva a viver isso na nossa vida? O versículo 3 diz que quem tem essa esperança, a si mesmo se purifica. Ora, eu quero viver com Cristo, eu quero subir com o Senhor, eu quero, quando eu passar desta vida, eu quero viver eternamente com o Senhor. O que eu preciso? O que a palavra de Deus diz? O que Jesus diz? Jesus diz que aquele que faz a vontade do Pai, qual é a vontade do Pai para a tua vida? A tua santidade, uma vida reta, uma vida santa. O apóstolo diz assim, sede santo, porque o vosso Deus é santo. Você não pode caminhar com Deus santo, vivendo em impureza, em pecado, em contaminação, pecando a todo dia, toda hora, projetando, planejando atitudes pecaminosas. Você não pode viver um relacionamento com Deus assim. Então João diz assim, e assim mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança, assim como ele é puro. Eu tenho esperança de viver com Ele, eu quero viver com Ele, eu desejo viver com Ele, então eu vou me purificar para me identificar com Ele, porque quando Ele me levar dessa terra, quando eu me encontrar com Ele, quando eu estiver na glória com Ele, eu vou ser santo como Ele é santo. Eu estou treinando para isso, eu estou treinando, né?
o atleta, quando vai fazer uma corrida, ele não chega lá, amanhã eu vou correr, pronto, e vai para a corrida, não. Ele treina antes, ele treina, ele martiriza o seu corpo, ele subjuga o seu corpo, ele passa desejo, passa vontade, ele quer comer uma coisa, quer comer outra, ele não pode comer, ele resigna-se de comer. Ele abre mão dos seus gostos para ganhar uma coroa, diz Paulo, corruptível. E para ganhar essa coroa incorruptível, será que não vale a pena caminharmos assim? Ou você não crê nisso? Se você não crê, é outra situação. Tá? Aí eu fecho minha palavra aqui e não converso com você e não falo mais com você a respeito disso. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, se eu transgrido a lei de Deus na prática do pecado, como que eu vou viver um relacionamento com Deus que me deu a lei, que me deu a direção, que me deu a orientação? Tomados por essa esperança, buscam a purificação, buscando mais e mais se identificar com Ele. É o que nós vivemos neste mundo. O versículo 3 diz, que nós lemos assim: assim mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança. O versículo 6 diz assim: todo aquele que permanece nele, em Cristo, não vive pecando. É um pecador? É, mas não vive pecando. Eu sou pecador? Sou, mas eu desvio do pecado, eu luto para isso. Você acha que eu não sou tentado? Todos nós somos. Enquanto existe sangue correndo na minha veia, enquanto meus pulmões estão funcionando, aspirando e expirando ar, enquanto o meu coração está batendo, enquanto existe consciência na minha mente, eu sou tentado 24 horas por dia. 24. É que o diabo às vezes faz hora extra. A minha carne às vezes faz hora extra. Nós somos tentados, mas o que eu vou fazer? Eu vou viver pecando? Não. A palavra de Deus diz: aparta-te do mal, faz o bem, procura a paz e siga. Eu vou fazer a vontade de Deus. Ainda, o versículo 9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Todo aquele que é nascido de Deus, isto é, todo aquele que é filho de Deus, não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele, o que está naquele que é nascido de Deus, é a semente divina. É o DNA de Deus. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Como que eu vou dizer que eu sou uma nova criatura, sou de Cristo e vivo mentindo, vivo roubando, vivo adulterando, vivo prostituindo, vivo fornicando, vivo falando mal dos outros, vivo criticando as pessoas? Aonde está o meu coração? Onde está o meu foco? Se Jesus passou nesta terra e ele estava focado nas coisas espirituais, se eu quero viver como Cristo, preciso estar focado nas coisas de Deus, focado nas coisas espirituais. E eu quero encerrar esta palavra questionando você. Você pertence à família de Cristo? Você pertence à família de Deus? Talvez diante de muitos temores, talvez você fez uma avaliação introspectiva em si. Olha, pastor, eu estou feio, hein? Estou feio. Eu também estou, meu irmão. Eu também estou feio. Mas Cristo transforma. Cristo muda. Ele muda. Ele transformou água em vinho. Ele transformou coisa corriqueira em utensílio de festa. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar você. Ele quer mudar a minha vida. Ele quer mudar a nossa vida. É só nós dispormos. É só nós buscarmos. Às vezes parece impossível. Pastor, eu já fiz tanta coisa errada, a minha vida está tão conturbada, tão errada, eu não tenho condições, eu não sei o que fazer. Entregue-se a Jesus. Eu quero finalizar essa palavra, para você que acha que é impossível, lendo para você o versículo 8. Olha o que João diz aqui. Aquele que pratica o pecado, aquele que vive na prática do pecado, é pesado isso. Olha o que João fala. Aquele que vive na prática do pecado procede do diabo. É procedência do diabo. É filho dele. É descendência dele. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas agora aqui João dá uma notícia boa. Essa notícia para mim é para nós. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do pecado. Aquele que vive na prática do pecado procede de Satanás, procede do diabo.
Mas foi por isso que Jesus veio. Exatamente por isso que Jesus veio, porque se não fosse assim, não havia necessidade de Jesus. Ele veio para isso, para quebrar os aguilhões, para quebrar as correntes, para quebrar as prisões. Eu estava lá perdido, encarcerado, tomado, algemado, amarrado pelo poder das trevas. Talvez você esteja vivendo isso na tua vida. Talvez os vícios, as drogas, o álcool, talvez o adultério, a mentira, a prostituição, a fornicação, talvez o roubo, a língua frouxa, a língua solta, boa para falar mal dos outros, um dedo comprido para apontar a vida dos outros, para criticar, mas não se olha no espelho. Talvez a vida tua tenha sido mais ou menos por este caminho. A notícia que João dá diz para você assim: foi por isso que Jesus veio. Porque se não fosse para isso, Jesus não precisaria vir. Porque ele veio para quebrar as obras satânicas, ele veio para desfazer as correntes malignas, ele veio para destruir as obras do inimigo, aquilo que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Jesus diz: eu vim para que você tenha vida e tenha vida com abundância. Se você acha que não pertencia à família de Deus, você pode passar a pertencer de agora em diante. Curva a sua cabeça. Feche seus olhos. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de abençoar a tua vida. Eu gostaria de colocar você diante do altar de Deus e pedir para que Deus pudesse realmente encher a tua vida de graça e de unção. Jesus veio por você. Jesus veio por você. Coloque a sua vida diante do Senhor agora. Paizinho, em nome de Jesus. Nós te louvamos, te adoramos e te exaltamos, ó Pai, porque o Senhor nos amou de tal maneira, de uma forma ilimitada, Senhor. O teu amor chegou numa condição, o teu amor chegou num patamar, o teu amor chegou num nível, ó Pai, que o Senhor não poupou o seu filho, o seu único filho, e enviou este único filho para fazer-se homem, deixar a sua glória, vir a este mundo e ser crucificado, ó Pai, sacrificado pela minha vida, pelos meus pecados, para quebrar, Senhor, o jugo do inferno sobre a minha vida. Eu quero colocar vidas nesta noite, ó Pai, que estão conosco ou estarão conosco, Senhor amado. Eu quero entregá-los nas tuas mãos, Senhor, que a tua glória inunde, que o teu poder se mova, Senhor, que a tua graça se manifeste e se revele a eles de uma forma poderosa, Senhor. Estamos vivendo dias maus, Senhor, mas são dias de oportunidades de nos dobrarmos diante do Senhor e reconhecer que só tu és Deus, ó Pai. Alcança essas vidas, ó Pai, alcança estes corações, derrama da tua graça, derrama do teu poder, derrama da tua glória, Senhor amado, salva vidas nesta noite, ó Pai. Senhor, aumente, Senhor, que nesta noite a tua família seja acrescentada com esta irmã que está me ouvindo, ó Pai. Pai, eu entrego nas tuas mãos, eu abençoo, ó Pai, liberta, cura, Senhor, se tem alguém enfermo, o Senhor venha trazer a cura, a libertação. Pai, manifesta a tua glória, derrama da tua paz, derrama da tua graça, derrama da unção do teu Espírito Santo. Nós nos entregamos nas tuas mãos, nós nos rendemos a ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que a graça e a unção de Deus esteja sobre a tua vida. E que você tenha uma semana abençoada, cheia da glória e da unção do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Jesus te ama, nós te amamos também. Domingo, 8 horas da manhã, culto aqui no templo. 9 horas, escola bíblica dominical. Quinta-feira, 6 horas da tarde, culto antecipado, devido ao decreto. E à noite estaremos de volta, no domingo, com mais uma live. Deus abençoe, em nome de Jesus. Proclamar.
nesta cruz padeceu e por mim já morreu o meu amado Jesus para dar-me o perdão, oh, perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha, para nossa santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma trocar. Mas aqui, pastor, com Jesus, Vergonha da cruz. a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo está vindo nos buscar, Fabiana. Cristo veio